Será possível o fim do sofrimento? Todos gostariam muito de ter uma vida sem sofrimento. É paradoxal, porque isso não é verdade. Não é verdade porque o sentido de ser alguém implica em alguém presente para viver experiências. Nessa procura de experiências, ela irá sempre buscar alguma forma de preenchimento, de satisfação, de realização em algum tipo de prazer. O que nós não percebemos é que essa busca de preenchimento, satisfação no prazer é, na verdade, a procura do sofrimento. Então parece que todos queremos estar livres do sofrimento. E, na verdade, o nosso movimento é em direção ao sofrimento. Então aqui estamos diante de algo simples, mas ao mesmo tempo bastante paradoxalmente difícil. Porque permanecer livre do sofrimento é simplesmente ser. O nosso condicionamento psicológico, esse sentido do eu que temos em nós, estamos carregando isso desde a infância. Isso é uma coisa de cultura, de identidade pessoal presente dentro de todas as experiências. Esse eu é aquele que nos impulsiona a se tornar, a alcançar, a realizar alguma coisa. Então, ser é permanecer livre de sofrimento. E esse buscar ser, se tornar alguém, é ir em direção a essa busca de prazer nesta ou naquela forma de preenchimento ou procura de algum nível de realização. Então vamos tornar isso aqui claro para você, muito simples. A verdade sobre o seu ser é felicidade agora, aqui. No entanto, é muito estranho isso que eu vou lhe dizer. Você é essa verdade agora, aqui. Essa é a natureza do seu ser. No entanto, não estamos vivendo nessa natureza de ser o que realmente somos. Estamos assumindo um ser que acreditamos ser, que sentimos que deve ser. Insatisfeitos, ainda estamos procurando ser maior, ser diferente do que acreditamos ser. Então, há sempre esse movimento de se tornar alguém. De pequenos, nós ouvimos a frase: o que você quer ser quando crescer? Ninguém nunca nos mostrou que bastava ser. Neste ser, há completude, há amor, há paz, há felicidade. Neste ser, não há nada para se realizar, para se alcançar, para se fazer, porque esse ser é a natureza divina, é a natureza da singularidade do não-eu. Esse vir a ser, esse ser alguém, esse buscar ser, esse querer ser, é a procura de ser alguém. Estamos juntos nisso? O nosso sentido de identidade egóica procede desta formulação.
Nesse sentido do eu, dessa ilusão, desse ser que eu acredito ser, que eu desejo ser, nós somos escravos desse verbo, do verbo ser. Sempre nos referimos a nós mesmos como alguém. Alguém que foi, alguém que é e alguém que será. Eu fui isso ontem, eu sou isso hoje, mas amanhã serei alguém diferente do que sou hoje. Alguém diferente de quem eu fui ontem. Essa ideia de ser alguém é a procura de se tornar alguém. Esse é um modelo aprendido dentro de nossa cultura, dentro do nosso mundo, dentro de nossa sociedade. Porque nós temos a ilusão de que a segurança virá quando eu for alguém. Porque eu nasci para ser alguém. Me sinto inseguro exatamente porque eu me sinto um nada, um ninguém, até que eu seja alguém. Isso tudo está dentro do imaginário do pensamento. Quando olhamos para o mundo, estamos sempre vendo as pessoas indo para algum lugar, indo em direção a algum objetivo, a algum propósito, a alguma realização. E tudo isso na intenção de encontrarem nesse propósito, nesse objetivo ou realização, a segurança. Elas chamam essa segurança de felicidade, de paz. Elas projetam uma paz e vão em busca dessa paz. Projetam uma felicidade e vão em busca dessa felicidade. E para elas, isso será encontrado quando elas estiverem lá. Quando elas alcançarem esse ser que elas desejam ser. Aqui eu quero trabalhar com você o fim dessa ilusão de ser. Quem acredita ser agora aqui. É quando nos libertamos desse verbo ser, da ilusão de eu fui, eu sou e eu serei. Percebam que estamos apontando aqui para você. É a verdadeira causa do sofrimento. Então, essa procura pela paz e pela felicidade é, na verdade, uma fomentação ainda desta condição de sofrimento que estamos vivendo, nessa ilusão de ser, nesta ideia de vir a ser ou de deixar de ser. O que é a iluminação espiritual? O que é o despertar espiritual? É o fim dessa prisão, a prisão desse verbo ser. Isso é o fim dessa ilusão de eu sou, eu fui e eu serei, para a constatação da beleza, da singularidade da realidade, de simplesmente ser o que você é. Isso é o descarte do ego, porque é o ego, esse eu, esse mim, que está nessa ideia de eu sou, eu fui e eu serei. Todo o sofrimento do ser humano consiste neste eu. Este eu é aquele que sustenta o medo e o desejo. E, portanto, a ilusão de que não há segurança, ou a ilusão da busca de segurança, tudo isso está dentro desse eu. Ele vive no medo, ansiedade, depressão, angústia, tédio, sentimento de solidão, o vazio existencial,
as diversas formas de medo, de temores presentes em nós. Notem essa questão do medo, por exemplo. Nós temos medo de tudo. Nosso estado psicológico de ser alguém, de se ver como alguém, está sempre se sentindo inseguro ou sempre criando a ilusão de uma possível segurança para si mesmo. Isso é medo. E esse medo assume diversas formas em nós. O ser humano, ele tem medo do patrão, ele tem medo da esposa, ele tem medo do marido, ele tem medo dos filhos, ele tem medo dos empregados, ele tem medo do seu passado, que na verdade é só o medo de algo que ele, esse mim, esse eu, aprontou, e tem medo que alguém descubra o que na verdade é só uma imagem, uma lembrança, uma memória. Essa autoimagem ele quer proteger para que ela não seja descoberta. Então há medo no ser humano, o medo de ser descoberto de algo que fez, que alguém pode descobrir sobre isso ou ficar público essa coisa. Então há medo do passado, há medo do futuro, há medo nos relacionamentos. Existe o medo de adoecer, existe o medo de envelhecer, existe o medo de perder o que tem, de não conseguir o que deseja. Então, há diversas formas de medos em nós, nesse mim, nesse eu, nesse senso de identidade egóica. Esse ego é esse que está preso ao tempo. Esse tempo eu sou, eu fui e eu serei. É a esse tempo que eu tenho chamado de tempo psicológico. Esse tempo psicológico, ele tem sua origem no pensamento, porque é o pensamento que idealiza o futuro. É uma ideia do futuro, isso está no pensamento. É o pensamento que idealiza ou imagina também o passado. Passado que pode aparecer. O passado que foi vivido. Isso tudo está na imagem que o eu cria, que ele tem dele mesmo, em um tempo que o próprio pensamento está construindo. É uma imagem, esse eu, essa imagem se movendo, essa imaginação, isso é o tempo psicológico, é o tempo do eu. A verdade do seu ser está fora do tempo, desse tempo psicológico, desse eu sou, eu fui e eu serei. Isso é a verdade sobre o seu ser, é a verdade da felicidade, é a verdade da paz. Notem que é quando você está livre de pensamentos que você está livre do passado, do presente e do futuro. Quando não há pensamento, nós temos alguns breves instantes em que nos sentimos completa e totalmente livre de pensamentos. Quando você está, por exemplo, na natureza, num contato com a floresta, com plantas, ou num jardim muito grande, e ali no meio das plantas, olhando para as plantas, apreciando as flores, apreciando o que está ali naquele jardim, quando sua atenção não está nesse senso de pessoa, de identidade, desse eu, com as diversas ocupações que esse eu tem, com o escritório, trabalho, família, negócios,
e os diversos problemas, quando você está só ali, naquele jardim, em contato com as flores, os olhos contemplando as flores, os ouvidos ouvindo alguns pássaros cantando, o cheiro da terra, naquele instante há um silêncio, uma ausência de pensamento, há um estado interno de quietude, e nesse momento não há esse eu com o seu passado, com a ilusão desse seu presente e com a ilusão desse seu futuro. Nesse instante, não há essa ideia de eu sou, eu fui, eu serei. Não há essa ideia de alcançar a felicidade, de alcançar a paz, ou se livrar de alguma coisa. É quando o pensamento não está, que não há esse tempo. Nesse instante, há uma liberdade desse eu, desse tempo psicológico, porque o pensamento não está. Notem que é a presença do pensamento em você que lhe coloca nesse tempo, que lhe coloca nesse eu sou, eu fui e eu serei. Lhe coloca nesse vir a ser, nesse se tornar alguma coisa. E nesse instante, quando o pensamento não está, há simplesmente ser. Não tem ali história, não tem ali nome, não tem ali passado, não tem ali presente, não tem ali futuro desse eu. Porque o pensamento não está. E toda essa ideia de felicidade também, de paz também, porque tudo isso são projeções do ego. É o sentido do ego em você. É a presença desse eu, a ausência dessa liberdade. É a presença desse ego, desse mim, a presença do sofrimento. Aqui eu estou lhe convidando a uma vida livre do sofrimento. E essa vida é possível quando o sentido do eu não está. Nesse instante, há só ser. Essa é a natureza da consciência, da real consciência, não dessa consciência que está no tempo, dessa consciência que é o eu, desta consciência que é pensamento, desta consciência de passado, presente, futuro. O nosso trabalho aqui consiste no despertar de sua real consciência, o que alguém chama de iluminação espiritual, o florescer de sua natureza divina, a verdade da não separação, da não dualidade. Isso é chamado de Advaita, é direto da Advaita Vedanta. A palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. É a realidade de que só há esta presença, e essa presença é ser. Para isso, você nasceu. Olhe para as pessoas à sua volta, elas estão estressadas, angustiadas, infelizes, assustadas, atemorizadas, numa constante procura de uma segurança idealizada pelo pensamento. E quanto mais elas se movem, mais inseguras, infelizes e atemorizadas elas se sentem, porque não há amor em suas vidas, não há liberdade em suas vidas, não há felicidade. Então, o ser humano vive em sofrimento porque ele vive nesse sentido do ego, nesse sentido do eu. Uma vida livre do ego é uma vida atendida, assistida, acompanhada, cuidada pela própria vida. Não existe o eu, é só a vida, cuidando dela própria, atendendo a ela mesma. Isso é uma vida livre do ego.
Em toda essa história da humanidade, muitos homens e mulheres realizaram isso que estamos falando aqui com você. Estamos tratando com você de algo possível para a sua vida, um estado livre do ego e, portanto, um estado livre, completamente livre de sofrimento psicológico. Se você assume a verdade para a qual você nasceu, se você assume essa realidade que é a verdade do seu ser aqui e agora, não há mais problema na sua vida. Porque não é mais essa minha, essa sua vida, é essa realidade da vida, como ela é, em sua graça, em sua beleza. Isso é esse estado de unicidade, de não separação. Alguns chamam isso de comunhão consciente com Deus. Eu tenho chamado de o estado natural, o estado livre do eu, a união consciente com Deus, na expressão de Joel Goldsmith. É assim que ele chama esse natural estado? Ou me parece que é assim que ele particulariza esse natural estado? É interessante que se diga aqui, estamos citando essa expressão, mas temos que tomar cuidado, porque a ideia de união significa dois presentes. Eu e Deus, e isso não é real. Então, aqui coloco essa expressão citando Joel Goldsmith, mas compreenda, aqui essa colocação eu estou colocando de uma forma talvez um pouco diferente. União consciente com Deus é a presença da realidade dessa consciência em Deus, nele mesmo, por ele próprio, aqui e agora, sem o sentido de um eu presente. Isso é a visão do não eu, da não separação. Isso é Advaita. É o contato com a realidade que você é agora aqui, isso é o seu ser. Portanto, você nasceu para ser, apenas ser, não ser alguém, mas ser. Viver como ser, consciência, felicidade. Essa é a natureza de Deus. Essa é a natureza e a verdade sobre essa união consciente com Deus. Essa é a verdade sobre a vida. Essa é a verdade sobre a iluminação espiritual. Ok? Esse é o assunto que estamos tratando com você aqui dentro do canal. Isso é algo que faz sentido para você? Se faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online, encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se isso lhe toca de alguma forma, nós temos aí o nosso grupo do WhatsApp. Você entra em nosso grupo e toma conhecimento dos encontros que temos online e também encontros presenciais, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando aqui eu falo para você a respeito dessa problemática da dualidade, eu estou apontando para você a verdade de que não existe você e a vida. Não existe tal coisa como uma identidade presente